Você conseguiria responder duas perguntas sobre a Bíblia? A primeira é: a Bíblia é infalível e inerrante? Como que você responderia essa pergunta se caso alguém fizesse a você, né, naqueles momentos fazendo a você? A Bíblia é infalível e inerrante? Comenta aí qual a sua resposta. Se você acha que sim, comenta. Se você acha que não, também dê a sua justificativa aí. E é isso. Se caso você siga por lado, porque aqui nessa questão você tem basicamente dois grupos, né? Você tem um grupo que diz que a Bíblia sim, a Bíblia é inerrante, infalível, a palavra de Deus, não pode conter erro, isso é um pressuposto da própria teologia em si, da Bíblia em si. Então você ficaria desse lado que a Bíblia não tem erro, logo a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você também poderia ficar naquele lado dos que dizem que a Bíblia ela sim apresenta erros, né? Um viés um pouco mais liberal da questão. Você poderia muito bem defender que a Bíblia contém algum tipo de erro, e nesse sentido, sim, a Bíblia não é necessariamente a palavra de Deus, ela pode até conter a palavra de Deus, né? Ok, você poderia até inclusive ser mais extremo e dizer que realmente a Bíblia, sob nenhuma hipótese, é a palavra de Deus inerrante. Ela apresenta falhas e isso é o que importa. E aí, se você, por exemplo, fosse para seguir o primeiro grupo, né, o grupo lá dos que dizem que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, você conseguiria responder uma segunda pergunta, que seria basicamente: o que é a Bíblia? Qual Bíblia que você chama inerrante? Se você disser, por exemplo, essa é uma questão complicada, né, que o cristão ele precisa responder. Se você disser que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, exatamente as versões, aí vem aquela pergunta: qual das versões você consideraria que não teria nenhum tipo de erro, uma vez que as versões elas discordam entre si? Se você disser, não, mas realmente o que é inerrante é o texto grego, aí vem a outra pergunta: qual o texto grego, uma vez que você tem uns 4 a 5 tipos de texto grego, e esses textos são divergentes entre si? Se você responder, por exemplo, não, a Bíblia é inerrante e falível, é exatamente os manuscritos. Aí viria aquela pergunta, sugeria: qual manuscrito, uma vez que esses manuscritos eles são divergentes entre si? Então você ficaria apenas aí a última questão, que era: você poderia dizer a Bíblia é inerrante, que a gente chama exatamente os originais. Aí apareceria aquela questão: porém nós não temos os originais. Então essa é uma pergunta que pouca gente consegue responder o que é a Bíblia. Você pode muito bem dizer que a Bíblia é inerrante, coisa que eu também acredito que a Bíblia é inerrante, tal, como cristão, e você pode dizer que a Bíblia é inerrante. Agora, muito dificilmente você vai conseguir exatamente apresentar a Bíblia, aquilo que você chama de Bíblia. Qual é a Bíblia inerrante? Você pode muito bem chegar a uma conclusão interessante, que é: não, a Bíblia é o conjunto de palavras corretas que estão distribuídas nos diversos manuscritos, e nós não sabemos necessariamente quais são as palavras corretas, né? Mas elas estão já aí nos manuscritos. Logo, as palavras corretas estariam nos manuscritos. Essa é uma saída interessante que alguns preferem, né? E aí seria uma das respostas. Mas, basicamente, você vai ter essa dificuldade para responder o que é a Bíblia, né? Já pensou sobre isso? Deixa